Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Bem-vindos a mais uma aula da nossa revisão de Química para o Enem 2018. Hoje a gente vai falar sobre a eletroquímica, que consiste no estudo da relação entre as reações químicas e a corrente elétrica. A eletroquímica vai ser dividida em pilhas e eletrólise. Pilhas consiste no estudo de reações químicas espontâneas que ocorrem com liberação de energia, enquanto que a eletrólise é o processo inverso, são reações químicas que acontecem pela passagem da corrente elétrica. A eletroquímica ela é pautada em cima de reações de oxirredução. O que são reações de oxirredução? Perceba que é um termo composto por dois termos, oxidação e redução. E aí, o que vem a ser oxidação? Oxidação é considerado a perda de elétrons com aumento do NOx, enquanto que redução é considerado o ganho de elétrons e diminuição do NOx. Perceba o seguinte, se a espécie perde elétrons, ela dá esse elétron para alguém, então ela se oxida, mas a outra espécie se reduz. Portanto, quem perde elétrons se oxida, força a redução de outra espécie. Logo, quem perde elétrons, quem se oxida, chama-se de agente redutor. Ao contrário, quem se reduz é o agente o quê? Oxidante. Vamos acompanhar essa reaçãozinha que ocorre entre o zinco metálico e o sulfato de cobre. Se você adicionar nessa solução uma lâminazinha de zinco metálico, com o tempo o que vai acontecer? Vai haver a deposição do cobre no contato entre a lâmina de zinco metálico e a solução de sulfato de cobre. Percebe que aí é uma reação espontânea, uma reação em que os íons cobre 2+ se depositam na lâmina de zinco, enquanto que o zinco é oxidado. Vamos conversar sobre essa reação no papel. A partir de agora, a gente vai para a canetinha para a gente entender melhor alguns aspectos do fantástico mundo da eletroquímica. Vamos embora? Vamos transformar essa reaçãozinha que a gente viu em uma equação. Perceba que temos o zinco aqui sólido, NOx igual a 0, sulfato de cobre, o cobre tem NOx 2+, enquanto o sulfato é 2-. No sulfato de zinco, o zinco assume NOx 2+, enquanto que o sulfato assume NOx 2- e o cobre aqui 0. Perceba o seguinte, perceba que o zinco é uma espécie que está saindo do NOx 0 e indo ao NOx 2+, ou seja, com zinco está ocorrendo o processo que denominamos de oxidação, ou seja, isso ocorre por aumento do NOx, enquanto que a outra espécie que tem seu NOx variado é o cobre, que sai de 2+ para 0. Então, o cobre saindo de 2+ para 0, temos o processo chamado de redução. Percebe aí? Olha, eu vou montar aqui com você uma equação chamada aqui de equação iônica, para a gente perceber alguns detalhes. A equação iônica ela é muito parecida com essa equação que a gente escreveu, sendo que a gente coloca as espécies na forma iônica. Como assim? Nesse caso eu tenho um sal aqui, sulfato de cobre, ele aquoso, ele fica de forma dissociada na equação iônica, assim como o sulfato de zinco vai ficar de forma dissociada. E aí a gente vai perceber algumas coisas. Por exemplo, aqui ó, NOx é o mesmo, né? O zinco, substância simples, NOx igual a 0. No sulfato de cobre, o cobre está 2+, sulfato 2-, sulfato de zinco, zinco 2+, sulfato 2-, e o cobre 0. Perceba o seguinte, tem uma espécie aqui nessa equação que é chamada de equação iônica, no fantástico mundo da química, né? Tem uma espécie que não ocorreu nada com ela, que é quem? O sulfato. Percebe que ele tem carga 2- e continua tendo carga 2-. Essa espécie aqui, ó, a espécie que não ocorre nada com ela, é chamada de íon espectador. Íon espectador. O que acontece? A gente pode o quê? Cancelar esse íon espectador. Ao cancelar o íon espectador, a gente vai encontrar a equação efetiva. O que é a equação efetiva? É o que de fato ocorreu. De fato, o que ocorreu? O zinco ele saiu aqui de zinco 0 e se transformou aqui em quê? Em zinco 2+, portanto, ocorrendo com ele a oxidação, enquanto que o cobre 2+, ele vai para cobre 0, ocorrendo com ele o que?
a redução. Perceba que, deixa eu escrever aqui, redução. Perceba que oxidação é o quê? Oxidação é a perda de elétrons. Nesse caso, houve a perda de 2 elétrons. Enquanto que a redução é o quê? É o ganho. Nesse caso, houve o ganho de 2 elétrons. Percebe que o zinco, ele se oxida perdendo elétrons, enquanto que o cobre, ele se reduz ganhando elétrons. Portanto, eu posso dizer que o zinco, ele vai atuar como o quê? Ele atua como agente redutor, né? Perdão. Por quê? Porque ele reduziu o cobre. Enquanto que o cobre se reduz, ele vai funcionar aqui, ó, como agente oxidante. Percebe? Agora, o que chama a atenção é que essa reação é a reação espontânea, que ocorre com a perda de elétrons, ou seja, o zinco perde 2 elétrons. E quem ganha 2 elétrons? O cobre. Ou seja, na verdade, essa reação ocorre como o zinco dando 2 elétrons para o cobre. De forma o quê? De forma espontânea. E aí, meus amigos, se você conseguir fazer essa reação química acontecer, onde o zinco ele dá 2 elétrons para o cobre de forma espontânea. Se você conseguir fazer esses elétrons passarem por um fio, você está produzindo uma corrente elétrica a partir de uma reação espontânea. Isso é o quê? Pilhas. Isso foi feito há um tempo atrás por Daniel. Então percebe que o Daniel, o que é que ele fez? Ele monta um sistema formado aqui por cubas, né? Esses recipientes, eu vou chamar isso aqui para ficar mais fácil, tá? Eu vou chamar isso aqui de recipiente A e vou chamar isso aqui de recipiente B. No recipiente A, ele vai colocar o quê? Ele colocou uma lâmina de zinco e uma solução aquosa aqui do sulfato de zinco, ZnSO4. No recipiente B, ele coloca uma lâmina de cobre e uma solução de sulfato de cobre. Percebe que essas soluções aqui, nelas são mergulhados aqui um eletrodo de zinco, aqui um eletrodo de cobre, e elas são conectadas aqui com um voltímetro, certo? Então elas são também conectadas com a ponte salina, que tem o objetivo de fechar o circuito. Perceba o seguinte, ao iniciar esse processo aqui, o que acontece? À medida que o tempo vai passando, percebe-se que essa lâmina de zinco aqui, ela vai sendo corroída. Ou seja, se ela é inteira, com o tempo ela vai sendo o quê? Corroída. E aí justifica isso pelo seguinte, justifica-se isso pela oxidação do zinco. Ou seja, o zinco ele sai de zinco 0 e se transforma em quê? Em zinco 2+, liberando os elétrons. Ou seja, nesse eletrodo que é chamado de eletrodo A, ocorre o processo onde o zinco sólido ele se transforma aqui em zinco aquoso, zinco 2+ aquoso, liberando o quê? Liberando os 2 elétrons. E esses elétrons, eles caminham aqui, ó, pelo circuito externo até o outro eletrodo. Chegando no outro eletrodo, o que acontece? O cobre 2+ em solução, ele vai absorver o elétron se transformando em cobre metálico, ou seja, aumentando aqui, ó, a massa desse eletrodo. Ou seja, enquanto que no eletrodo A ocorre a oxidação, aqui no eletrodo B ocorre a deposição do material. O eletrodo aqui cresce, enquanto que esse eletrodo aqui ele é consumido. Então, no eletrodo B, o que ocorre? Ocorre que o cobre 2+ que estava em solução, aquoso, ele vai absorver os elétrons que vão chegar lá pelo circuito externo e ele vai se transformar aqui, ó, no cobre metálico, certo? Sólido. Então, ao somar essas duas equações, vamos encontrar aqui, ó, a equação global desse processo eletroquímico. Ou seja, percebe que os 2 elétrons cancelam com os 2 elétrons e a gente vai obter o zinco sólido em contato com o cobre 2+ aquoso, havendo a formação de zinco 2+ aquoso e o cobre 0 sólido. Perceba o seguinte, na eletroquímica, aqui nas pilhas, a gente chama o local onde ocorre a oxidação, o zinco sai de 0 para 2+, é o que? Oxidação.
enquanto que no eletrodo de cobre vai ocorrer o quê? O processo da redução. Pois bem, a oxidação ocorrendo no ânodo, enquanto que a redução ocorre aonde? No cátodo. Ânodo considerado então o polo negativo e o cátodo considerado o polo positivo. Daqui a pouco eu vou te dar uma dica sobre isso aqui. Tá certo? Então perceba, esse é o funcionamento de uma pilha. Você tem aqui duas semicelas, né? Também chamadas aqui de semicelas galvânicas. Aqui em uma das semicelas vai ocorrer a oxidação e na outra vai ocorrer a redução. Percebe que a ponte salina tem a função de quê? Tem a função de equilibrar as cargas, fazer o equilíbrio de cargas. Essa é a função da ponte salina. Por exemplo, aqui ó, no eletrodo A, que nesse caso foi o ânodo, o que vai acontecer? Vai acontecer que com o tempo passando vai ficar um excesso de carga positiva. Não, por que vai ficar um excesso de carga positiva? Porque sempre ó, o zinco vai se transformar aqui em zinco 2+, então aqui vai ficar muito positivo. Enquanto que no eletrodo aqui B, o que vai acontecer? Quando o cobre se deposita, vai ter um excesso de sulfato, ficaria negativo. Então, a ponte salina é exatamente para equilibrar essas cargas. Nessa ponte salina, você pode colocar um sal, por exemplo, nitrato de potássio, KNO3. Percebe que o nitrato de potássio positivo, nitrato negativo, o que vai acontecer? O nitrato de potássio aqui nessa ponte salina, se nesse lado está muito positivo, os íons nitrato eles vão caminhar pela ponte salina em função do eletrodo, né, que vai ter um excesso de cargas positivas, enquanto que o potássio ele vai caminhar na ponte salina no sentido oposto para equilibrar as cargas. Essa é a função da ponte salina. Tá claro? Vamos lá. Meus queridos, vejam só, perceba que potenciais padrão de redução e cálculo DDP. A medida da capacidade de uma espécie se oxidar ou se reduzir, ela é determinada pelos potenciais padrão de redução, que foram tirados em função do hidrogênio. Ou seja, foram tirados em função de um padrão, né? A esse padrão foi atribuído potencial de redução igual a zero, e esse padrão é hidrogênio. O gás hidrogênio é uma solução 1 molar, né, de H+, e submetido à pressão de 1 atm, o hidrogênio possui potencial padrão de redução igual a zero. Então as outras espécies foram comparadas em função do hidrogênio. Então cada espécie tem o seu potencial padrão de redução. Por exemplo, olha o zinco, tem o potencial padrão de redução de quanto? Menos 0,76. Enquanto que o cobre tem o potencial padrão de redução de quanto? Mais 0,34. Olha, nas pilhas a gente vai pensar assim, ó, aquele que tiver mais de forma espontânea vai acontecer aquilo com ele. Por exemplo, o cobre, ele não tem um potencial padrão de redução. Por que redução? Porque está de 2+ para 0. Ele tem um potencial padrão de redução maior do que o do zinco, né? Então, se ele tem um maior potencial padrão de redução, ele se reduz. Tá claro? Agora observe o seguinte, observe que a redução é o contrário da oxidação. Ou seja, se esses são potenciais padrão de redução, temos aqui, ó, potenciais padrão de oxidação. Por exemplo, potencial padrão de oxidação do zinco é o quê? Mais 0,76 volts. Quanto é o potencial padrão de oxidação do cobre? É menos 0,34 volts. Ou seja, quem tem maior potencial padrão de oxidação? É o zinco, logo o zinco tende a se oxidar. Por isso que, em uma pilha como essa de Daniel, percebe que, de fato, o zinco se oxida e o cobre se reduz. Por que o zinco se oxida? Porque ele tem um maior potencial padrão de quê? De oxidação. Percebe que o potencial padrão de oxidação dele vai ser mais 0,76. E por que o cobre se reduz? Porque ele tem um maior potencial padrão de quê? De redução. Ou seja, a gente pensa assim, ó, aquele que tiver o maior potencial padrão de redução, veja só, quem tem o maior potencial padrão de redução, de fato o que? Se reduz, forçando o outro a se oxidar. Perceba também que a redução é o contrário da oxidação. E a prova vai te dar o quê? A prova vai te dar isso aqui, ó, potenciais de redução.
Por quê? Porque foi estabelecido pela IUPAC, sempre trabalhar com a redução. O que é IUPAC? Union of Pure and Pure Applied Chemistry. União Internacional da Química Pura e Aplicada. Tá certo? Então veja só, se a questão te der potenciais padrão de redução, né? Quem é a espécie que vai se reduzir? Aquela que tiver o maior potencial de redução, e a outra vai se oxidar. E como é que você faz o cálculo da força eletromotriz da pilha, ou da DDP de uma pilha? Você vai fazer o quê? A DDP é o potencial padrão de redução maior menos o potencial padrão de redução menor. Fica bem facinho, ó. Então veja só, para a pilha de zinco e cobre, eu vou pegar o quê? Potencial padrão de redução maior, quem é? Do cobre, né? Então, mais 0,34 menos. Potencial padrão de redução menor foi quem? Zinco, menos 0,76. Cuidado com os sinais aí, né? Então, vai dar mais 0,34 menos com menos, mais, né? Mais 0,76. Somando aqui, vai dar quanto, meus amigos? 1,1 elétron-volt. Tudo bem? Portanto, em uma pilha de zinco e cobre, ela vai fornecer o maior potencial padrão, vai ser 1,1 eletronvolt. Observa-se que se você pegar pilhas de zinco e cobre e colocar elas em série, duas pilhas em série, você vai somar, não é? Esses potenciais padrão, ou seja, pilhas colocadas em série, sempre vai ser positivo de uma, negativo de outra, positivo, negativo, não é? Então, você vai somar esses potenciais. Cada pilha você soma mais um potencial dessa pilha quando essas pilhas são colocadas em série. Lembram isso? Vamos embora. Não esquece, meus queridos, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e também convidar os seus amigos para fazer parte desse movimento, tá certo? Vamos lá, aqui ó, eu coloco para você tabelas envolvendo potenciais padrão para você perceber. Percebe que o hidrogênio aqui ó, ele vai ter o potencial igual a zero. O hidrogênio aqui é o divisor de águas. Como assim? Aqui eu vou ter potenciais de redução, né? O contrário é de oxidação. Por exemplo, veja só o lítio. O lítio tem potencial de redução de quê? Menos 3,04. E quanto é de oxidação? Mais 3,04. O que o lítio tende mais? Tende a se reduzir ou tende a se oxidar? Ele tende mais a quê? A se oxidar. E é comum o lítio tender a se oxidar muito? Porque ele é um metal muito reativo, ele é metal da família 1A. Percebe? Então perceba que espécies, quanto mais para lá estiverem, ó, são espécies que mais se oxidam. Se elas mais se oxidam, elas são bons agentes o quê? Redutor, não é? Não é o contrário, né? Então, bons agentes redutores. Tá claro? Olha para esse cara aqui, por exemplo. Deixa eu ver aqui, o ouro. Olha o potencial de oxidação dele. Olha o potencial de redução dele, mais 1,50, não é? Potencial de redução. E oxidação, menos 1,50. Ou seja, o ouro, ele não tende a se oxidar, por isso que ele é um metal nobre. Ele tende a ficar de forma reduzida, de forma metálica, não é não? Então, essas espécies aqui, ó, elas não se oxidam facilmente. Elas são consideradas metais o quê? Metais nobres, não é não? Vão ser considerados metais nobres. Ou seja, se você trabalhar, por exemplo, se você quiser construir uma pilha que gera maior diferença de potencial, você tem que pegar o quê? Metais mais afastados aqui nessa tabela de potenciais padrão, tá certo? Então, não esquece aqui, ó, que a redução vai ser o contrário da oxidação. Agora, a IUPAC, ela vai te fornecer o que? Potencial padrão de redução. Tudo bem? Então, vamos lá. Representação IUPAC. Percebe que nessa pilha de zinco e cobre, há uma representação de acordo com a IUPAC. Como é que você vai escrever? Primeiro oxidação, depois redução. Ou seja, quem foi que se oxidou? O zinco. E aí, ele se transforma em quê? Em zinco 2+, percebe? E aí, isso ocorreu com o zinco 2+, aquoso, e uma concentração 1 mol por litro, né? O que acontece? Do outro lado, você vai ter a redução. Reduziu quem? O cobre 2+, aquoso, em uma solução também
1 mol por litro, ele se transforma em quê? Ele vai se transformar em cobre metálico. Tudo bem? Essa é a representação da pilha zinco e cobre. Não esquece o seguinte, não esquece que os elétrons eles sempre vão da onde? De onde ocorre a oxidação para onde ocorre a redução, pelo circuito externo. Tudo bem? Os elétrons eles caminham pelo circuito externo, não pela ponte salina, e sim pelo circuito externo, de onde ocorre a oxidação, que é o ânodo, para onde ocorre a redução, que é o cátodo. Tudo bem? E aí, meus queridos, eu te dou uma dica do seguinte, a dica que eu te dou é essa aqui, ó, Kraup mais menos menos mais. Então, ó, Kraup mais menos menos mais. Essa dica é interessantíssima. Como assim? Veja só. Ela diz o seguinte, que nas pilhas, no processo aqui conhecido como pilhas, que é esse processo espontâneo de produção de corrente elétrica através de uma reação química, é o seguinte, no cátodo, veja só, no cátodo sempre vai ocorrer o quê? A redução. Enquanto que no ânodo, olha lá, ânodo, sempre vai ocorrer o quê? Oxidação. Então sempre vai ser assim, cátodo, redução, ânodo, oxidação. E quem vai ser o cátodo? Aquele que tiver o quê? O maior potencial padrão de redução. Ele vai se reduzir, vai ficar no cátodo. Então aquele que tiver o maior potencial padrão de redução vai ser a espécie catódica, tá certo? Agora veja só, nas pilhas o cátodo é o positivo, é o polo positivo, enquanto que o ânodo é o polo negativo. Na eletroquímica, ou seja, perdão, na eletrólise muda uma coisa, ó. Olha lá, na eletrólise a única mudança é o que? É o sinal. O cátodo na eletrólise passa a ser o que? Negativo, enquanto que o ânodo é positivo. Mas na eletrólise eu posso afirmar também que no cátodo é onde ocorre a redução e ânodo é onde ocorre a oxidação. Tudo bem? Portanto, em uma pilha aqui, ó, na pilha de Daniel, pegando aqui a pilha de Daniel, temos o seguinte, oxidação, ânodo, polo negativo. Redução, cátodo, polo positivo, ou seja, ó, aqui é assim, ó, Krau, não é não? Então, redução, cátodo, oxidação, ânodo. Ou então você pode fazer assim, ó, vogal, vogal, consoante, consoante. Lembrando que o ânodo nas pilhas é o que? Negativo e o cátodo é positivo. Tudo bem? A gente vai sair um pouquinho da pilha agora e vai entrar na eletrólise. Vamos conversar agora sobre a reação do sódio com cloro. Vamos ver esse videozinho aqui, reação do sódio com cloro. Perceba que essa reação é extremamente exo. E em termos de químicos aqui, né, em termos de equação química, o que acontece? O sódio ele sai de zero e vai para um mais, não é, no cloreto de sódio, enquanto que o cloro ele sai de zero e vai para um menos, não é não? Ou seja, aqui ó, sódio saindo de zero para um mais é um processo de oxidação, não é não? De zero para um mais, ele sofre aqui um processo de oxidação, que é o que? A perda de elétrons. É comum o sódio perder elétrons? É. Por quê? Porque o sódio é um metal da família 1A e os metais tendem a perder elétrons. Enquanto que o cloro, o que está ocorrendo? Ele está saindo de zero para um menos. Então, por isso que essa reação do sódio com o cloro, você percebe que é uma reação bem exo, libera muita energia. Porque o cloro é um elemento da onde? Cloro da família 7A, não é? Elemento da família 7A tende a ganhar elétrons. E é isso que está ocorrendo com ele, ó. Ele está aqui, ó, saindo de zero para um mais, ocorreu com ele o quê? A redução, por quê? Porque ele ganhou elétrons. Isso é comum, ou seja, está tudo certo. Percebe que você está juntando alguém que quer o quê? Quer muito perder elétrons e alguém que quer muito o quê? Que quer muito ganhar elétrons. Então essa reação vai ser muito instantânea, explosiva, vai liberar muita energia. Agora perceba você fazer o fenômeno inverso. Imagina você fazer o fenômeno inverso. Imagina você pegar agora o cloreto de sódio sólido, aqui, um mais e um menos, transformar ele em zero. Ou seja, você pegar o sódio, ó, transformar ele em sódio zero. Como? Você vai ter que dar um elétron para ele, não é?
E você aprendeu na química geral, estudando tabela periódica, que o sódio tende a perder elétrons, não ganhar elétrons. E o cloro, o que vai acontecer? Você vai pegar aqui o cloro, sair de um menos aqui, indo para zero, o que vai acontecer com ele? O cloro vai o quê? Perder elétrons. E cloro tende a perder elétrons? Não, ele tende a ganhar. E o sódio, saindo de um mais para zero, ele vai ganhar elétrons. E o sódio tende a ganhar elétrons? Não, ele tende a perder. Então, meus amigos, perceba que esse processo aqui é um processo forçado. Esse processo aqui, ó, que é a eletrólise, é um processo forçado. Por isso que você o quê? Você gasta energia de uma fonte externa. Essa fonte externa é o quê? É uma bateria. Tá claro? Então vamos lá, vamos analisar como seria a eletrólise do cloreto de sódio. Essa eletrólise ela pode ser de duas formas. Vamos conversar primeiro sobre a eletrólise ígnea. Por que eletrólise ígnea? Perceba que o sódio, ele é um metal, o cloreto de sódio, né? Ele é um composto iônico. Então, eletrólise ígnea seria o quê? Você primeiro aquecer esse composto para você fundir, para ele se transformar aqui, ó, em NaCl aqui, líquido, primeira fusão. NaCl líquido, vamos ter o quê? Uma liberdade de movimento das espécies. Ou seja, eu vou ter aqui, ó, Na mais líquido e o Cl menos líquido com liberdade de movimento. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer passar uma corrente elétrica. Eu vou pegar aqui, ó, colocar nele aqui líquido, não é não? NaCl líquido. Vou pegar uma bateria aqui, ó, colocar aqui, ó, e vou fazer passar uma corrente elétrica. Então o que vai acontecer? Em um lado, eu vou pegar o elétron, vai dizer, toma sódio, esse elétron, vou forçar ele a pegar esse elétron e ele vai se transformar em sódio zero. Olha lá, de mais para menos é o que? É uma redução que ocorre aonde? No cátodo. Redução que ocorre no cátodo e no caso da eletroquímica aqui, esse cátodo vai ser o que? Negativo. No outro lado, o que vai acontecer? No outro lado, ó, o cloro menos, ele vai perder esse elétron e vai se transformar aqui, ó, no cloro zero. Aqui eu vou dizer que foi o quê? Que foi uma oxidação que ocorreu no ânodo, que vai ser o polo positivo da eletroquímica. O que vai acontecer? Agora eu vou somar esses dois processos, certo? Antes de fazer isso, eu só vou ajustar algumas coisas aqui. Perceba o seguinte, o cloro não existe como substância Cl monoatômica, né? Só os gases nobres existem de forma monoatômica. Então eu vou botar aqui, ó, Cl2. Com isso, para não usar fração aqui, eu vou dobrar tudo, ó. 2 elétrons, 2 cloretos. Ou seja, aqui, ó, 2 cloretos, então 2 NaCl. Portanto, 2 sódios, 2 Na, 2 elétrons, 2, 2, 2. Dobrei tudo, né? Agora você vai cancelar o que há em comum entre reagentes e produtos. Tudo bem? Vamos fazer esse cancelamento aí, ó. 2 Cl menos com 2 Cl menos. 2 elétrons com 2 elétrons. 2 Na mais com 2 Na mais. 2 NaCl com 2 NaCl líquido. Ficamos com o quê? Ficamos com 2 NaCl sólido submetido ao aquecimento e à corrente elétrica se transformaram em quê? 2Na sólido mais Cl2 gasoso. A questão vai te perguntar, por exemplo, foi descarregado aqui no cátodo sódio, verdadeiro, no cátodo vai ser descarregado sódio, porque vai ocorrer a redução. Foi descarregado no ânodo o cloro, gás cloro, verdadeiro. Foi descarregado gás cloro no ânodo, porque no ânodo é onde ocorre a oxidação. Portanto, meus amigos, meus queridos e minhas queridas, essa é a eletrólise ígnea do NaCl. Só tem um problema. O cloreto de sódio ele é um composto iônico, a temperatura de fusão dele é da ordem de 812, mais ou menos, 812 graus Celsius. Temperatura muito elevada. Então, para fazer a eletrólise ígnea é muito complicado, porque você vai ter que fundir o composto. Ou seja, muitas vezes faz-se a eletrólise aquosa. Então vamos lá, como é que seria a eletrólise aquosa do NaCl? A eletrólise aquosa do NaCl, vamos colocar NaCl em água, percebe? Então,
NaCl em água, ele vai se dissociar, não? Ele vai formar o quê? Na mais Cl-, aquoso, e aqui aquoso. Só tem um probleminha, a água também se auto-ioniza. A água se auto-ioniza formando o quê? H+, aquoso, mais OH- aquoso. Meus queridos, eu vou tirar daqui a pouco, eu vou deixar de escrever esses aquosos para a coisa não ficar muito complicada aqui, muito cheio de coisa, tá certo? Mas perceba o seguinte, se eu agora for colocar os eletrodos aqui, ó, o cátodo e o ânodo, com eletrodos de grafite aqui nessa solução, a gente vai ter o que a gente chama de competição de descarga. Porque veja só, eu tenho dois cátions, eu vou ter aqui o cátion Na+, e o cátion H+. E eu vou ter dois ânions, vou ter o ânion o quê? Cl- e OH-. Com isso a gente passa a ter uma competição de descarga. E quem é que ganha? Aqui, pessoal, quem vai ganhar na descarga vai ser o quê? Vai ser o H+ aqui, ó. Esse cara vai ganhar na descarga do Na+. Ou seja, o que vai acontecer? Na descarga catiônica, o H+ vai descarregar primeiro do que o Na+. Como assim? H+, mais elétron vai se transformar em H. Como aquela história, né? O hidrogênio ele não é monovalente, eu vou botar H2, tudo bem? Então aqui eu vou botar 2H e 2 elétrons. Tá certo? Ou seja, ele vai ganhar do Na+. E dos ânions, quem vai ganhar na descarga aniônica é o cloreto. O cloreto ganha da hidroxila. Então aqui, ó, o Cl-, ele vai se transformar aqui no Cl2, liberando aí os elétrons. Então eu vou partir de 2 Cl-. Ou seja, aqui a gente dobra tudo também, né? Não? Então aqui eu vou botar, ó, 2, 2 águas, 2 Cl-, 2 Na, 2 NaCl. Então perceba o seguinte, ó, nessa reação aqui, ó, quando a gente for cancelar aqui, quando a gente for somar tudo e fazer os cancelamentos, o que vai acontecer? Temos que o cloreto cancela com o cloreto, os hidrogênios cancelam com os hidrogênios, 2 elétrons com 2 elétrons, aqui, deixe-me ver, 2 NaCl, fechou, né? Olha que interessante. Olha o que é que sobra aqui, ó. NaOH. Então, nesse processo eletrolítico, fazendo eletrólise aquosa de uma solução de cloreto de sódio, a gente vai ter aqui, ó, 2 NaCl com 2 unidades de água, formando o que? Veja que interessante. H2 gasoso, produz gás cloro, Cl2 gasoso, e produz também o que? Hidróxido de sódio, 2NaOH. Perceba que fazendo a eletrólise aquosa do cloreto de sódio é uma fonte de produção de quem? De gás hidrogênio, fonte de produção de gás cloro e fonte de produção de hidróxido de sódio. Veja que interessante. A questão ela pode perguntar aspectos relacionados à produção do hidrogênio, do cloro, do hidróxido de sódio. Ela pode perguntar, por exemplo, quem é que é descarregado no cátodo. Então vamos lá, de mais para zero, né, temos a redução. Redução é o que? Cátodo, ou seja, o hidrogênio. E aqui temos o que? De menos para zero, oxidação foi o que? Ânodo. Quem foi liberado no ânodo? O cloro. Então perceba que a eletrólise aquosa você vai ter uma competição de descarga. Então vale a pena você decorar aqui, ó, essa tabelinha. Ou seja, veja só, você vai primeiro fazer com relação aos cátions, certo? Você vai se basear pelo hidrogênio. Não vai ser uma eletrólise aquosa, então vai ter H+. O H+, quem é que ganha do H+? Metais nobres. Ou seja, na eletrólise do NaCl, que foi a eletrólise, né, do slide passado, o que aconteceu? Quem ganhou foi o hidrogênio. Porque no NaCl esse cátion aqui é o sódio, e o sódio está aqui, ó. O sódio perde. Ou seja, quem ganha é o hidrogênio. O hidrogênio ele vai ganhar de metais da família 1A, família 2A e alumínio. Agora ele perde para quem? Para metais nobres. E os ânions aqui? A hidroxila, perceba que a hidroxila ela vai ganhar para ânions oxigenados e fluoreto.
e ela perde para ânions não oxigenados. Por isso que no NaCl quem descarregou foi o cloreto. O cloreto ele ganhou da hidroxila, por isso que ele se descarregou. Ou seja, você vai trabalhar aqui ó, com essa tabelinha de descarga, tudo bem? Para a eletrólise aquosa, esquece disso não. A eletrólise aquosa caiu uma questãozinha no Enem de 2017. Vamos lá, conversando sobre metal de sacrifício. Essa figura aqui, metal de sacrifício é um tema que cai muito no Enem. Percebe que essa figura aqui, temos aqui uma carcaça de um navio, onde nesse metal aqui são colocados metais de sacrifício. Percebe que aqui ó, temos os metais de sacrifício colocados aqui em toda a estrutura. Esse metal de sacrifício serve para quê? Para ele se oxidar, ó. Ele se oxida e não a estrutura. Aqui embaixo também, ó, perto da hélice. Na hélice também tem metais de sacrifício. Então, o que são metais de sacrifício? São metais que devem ter um maior potencial de oxidação, logo, ele tem um menor potencial padrão de redução do que a espécie que ele quer proteger. Esse metal ele tem que se oxidar mais do que a espécie que ele quer proteger. Se ele quer se oxidar mais, logo ele tem que ter um grande potencial de oxidação. Logo ele tem que ter o menor potencial padrão de redução, porque um, né, vai ser o contrário da outra. E aí o PAC quer que você trabalhe com o potencial de redução. Então vamos lá, para o metal de sacrifício. O metal de sacrifício ele tem que se oxidar mais, muito. Ele se oxida. Logo, ele tem o quê? Um grande potencial padrão de quê? De oxidação. Mas a questão vai te dar de redução, porque foi recomendado pela IUPAC, e um ao contrário do outro. Logo, ele tem que ter o quê? Um pequeno potencial padrão de redução. Então, o metal de sacrifício é aquele que tem um menor potencial padrão de redução do que a espécie que ele quer proteger. Grava isso, tá certo? Isso é super importante. Vamos lá, e o que é galvanização? Meus queridos, galvanização é um processo eletroquímico onde o que você vai fazer? Você vai proteger a peça que você quer, você vai cobrir ela com um metal mais nobre. Por exemplo, imagina que você tem aqui ó, um metal a ser revestido, tá? Um metal formado aqui, uma peça formada por ferro. E você quer revestir essa peça aqui por zinco. Então o que é que você faz? Você vai fazer um sistema, né, onde no ânodo você vai pegar uma placa de zinco. O que vai acontecer? O zinco aqui ele vai se oxidar aqui a zinco 2+. E os elétrons eles vão pelo circuito externo, porque você vai colocar uma bateria que vai promover um fluxo de elétrons do ânodo aqui para o cátodo, tá certo? Quando chegar aqui, o que vai acontecer? O zinco desse outro lado, ele vai absorver os elétrons e se transformar em zinco metálico e vai se depositar no metal. Então é como se você enganasse aqui, ó, o zinco sai daqui, a arrudeia vem para cá, os elétrons vêm por aqui, ó. Os elétrons vêm por aqui, eles terminam se encontrando e aqui ocorre no processo aqui de redução. A galvanização serve para quê? Serve para a proteção de peças. É um processo que serve para a proteção de peças. Você vai colocar aqui, você vai revestir a peça que você quer com outro metal, né? Um metal que tem aí, um metal que seja um metal que tem um potencial padrão de redução menor, tudo bem? Vamos lá, galvanização já era, vamos para o próximo, aspectos quantitativos da eletroquímica. Meus queridos, minhas queridas, os aspectos quantitativos da eletroquímica não têm caído muito no Enem, mas a gente precisa aí ter uma atenção, porque o Enem ele vem mudando, tá certo? Então vale a pena a gente conversar sobre isso. Questões envolvendo aspectos quantitativos da eletroquímica, você vai trabalhar com o seguinte: a carga de um mol de elétrons, ela sempre é o que? É atribuída a uma constante, né? Denominada de um Faraday, também simbolizada por um F, que foi arredondada para 96.500 Coulomb. Ela em valores mais precisos é 96.320 Coulomb, mas para fins práticos foi arredondada para 96.500 Coulomb. Então você vai fazer as questões com isso aqui, e as questões elas vão terminar sendo questões de estequiometria. Por exemplo, ele vai perguntar assim, a redução do alumínio em uma
em um processo eletroquímico, o alumínio tem inox 3+, para ele se reduzir, ele absorve 3 elétrons e se transforma no alumínio 0. Então daqui, ó, você tem a proporção, ó, 3 mols de elétrons para o quê? Para 1 mol do alumínio. Sendo que, quanto vale 3 mols de elétrons? 3 Faraday, ou 3 vezes o quê? 96.500 Coulomb. E aí, ó, vai formar um mol do alumínio, onde o mol do alumínio corresponde a quê? A 27 gramas. Então, percebe que daqui você trabalha com proporção. A questão vai dizer, ó, que passou uma corrente de tantos amperes, tá? Passou uma corrente aqui de tantos amperes nessa cuba eletrolítica durante um tempo de tantos segundos. Tudo bem? Com isso você vai obter a quantidade de carga, tá? Que vai ser dada em Coulomb. Como assim? A corrente significa a carga que passa em uma seção transversal, né, de um fio no intervalo de tempo. Então, corrente não é carga sobre tempo, logo a quantidade de carga é corrente multiplicado pelo tempo. Então, você vai pegar, ó, a corrente fornecida na questão, tempo em segundos, você coloca aqui, ó, corrente multiplicado pelo tempo e você vai achar a massa, certo? Para a tua questãozinha, você vai achar aqui uma massa. Tudo bem? Isso seria aqui a dica que eu te dou para você resolver as questões envolvendo os aspectos quantitativos. Você vai trabalhar aqui com a carga de 1 Faraday, que corresponde a 96.500 Coulomb, e QT, Q, quantidade de carga, é I vezes ΔT, é o QT, tá certo? Vamos aplicar isso em algumas questõezinhas que já caíram. Vamos lá? Questão do Enem, né, 2017, diz assim: a invenção do LED azul, que permite a geração de outras cores para compor a luz branca, permitiu a construção de lâmpadas energeticamente mais eficientes e mais duráveis do que as incandescentes e fluorescentes. Em um experimento de laboratório, pretende-se associar 2 pilhas em série para acender um LED azul que requer 3,6 volts para o seu funcionamento. Considere as semi-reações de redução e seus respectivos potenciais mostrados no quadro. Qual associação em série de pilhas fornece diferença de potencial nas condições padrão suficiente para acender o LED azul? Percebe, meus queridos, que ele deu para a gente o quê? Essa quantidade de 3,6 volts. E pilhas em série, não é? Pilhas em série você vai o quê? Você tem que colocar aqui, por exemplo, positivo, negativo, e a outra pilha tem que ser o quê? Positivo, negativo. Aí ela está em série. Isso aqui está correto. Não pode ser, por exemplo, positivo, negativo aqui, positivo, percebe? Então, e essas pilhas, ao somar, tem que dar um valor maior do que 3,6 volts. E aí ele pergunta para a gente qual a associação, né? Nas letras A, B, C e D. Então vamos lá, vamos aqui a pilha A. A pilha A é o cério e o níquel, né? Quando a gente vem aqui para o cério e para o níquel, você vai fazer o quê? O cério tem maior potencial padrão de redução, não é não? Então o cério, ele se reduz. Se ele se reduz, redução nas pilhas é o quê? É o polo positivo. Enquanto o níquel, oxidação e o polo o quê? Negativo. Vamos para o zinco e o crômio. Zinco com crômio aqui, percebe que o crômio tem um potencial padrão de redução maior. Logo ele se reduz, então ele vai ser o positivo. Então, ó, redução positivo, oxidação negativo. Opa! Essas duas pilhas aqui, ó, não estão associadas corretamente, porque está negativo junto com negativo. Percebe que isso aqui vai ser uma pilha em série com a outra pilha. Negativo com negativo não rola, não dá. Então a letra A não pode ser. Então a primeira análise que você faz é essa aqui, ó, cério junto com o zinco. O cério mais 1,61, então ele se reduz, não é? E o zinco menos. Então aquele que tiver o maior potencial padrão de redução se reduz. E redução é positivo, logo o outro se oxida, a oxidação é negativo. Níquel e crômio. Níquel e crômio. Percebe que o crômio mais 1,33, positivo, redução positivo, oxidação negativa. Aqui também não pode ser, tá certo? Negativo com negativo. Vamos lá. Aqui, ó, cério e zinco, a gente já viu aqui, não foi? Cério e zinco, temos redução é positivo, aqui em cima, ó, oxidação negativo, certo? E crômio e níquel, já vimos aqui, ó, é o contrário dessa, né? Então, crômio
redução positivo, e aqui o níquel, oxidação negativa. Aqui está certo, está negativo de uma pilha com positivo da outra, essa aqui pode ser, tudo bem? A letra D, vamos lá, cério e crômio, já fizemos algum cério e crômio? Não, né? Vamos fazer então. Percebe que o cério mais 1,61 e o crômio vai ser mais 1,33. Quem ganhou foi o cério. Então, redução, cátodo, né? E positivo, oxidação negativo. Níquel e zinco, já fizemos níquel e zinco? Não, né? Então vamos fazer. O níquel menos 0,75 é maior do que menos 0,76. Então, aqui ó, níquel, redução, negativo. E aqui, oxidação, positivo. Aqui está certo, né? Perdão, redução, positivo, oxidação, negativo. Tudo bem? Então, negativo com positivo aqui pode ser também. Aqui, ó, cério junto com cromo. Cério junto com cromo, positivo e negativo. Então, redução, positivo, oxidação, negativo. E zinco e níquel ao contrário da outra, né? Oxidação, negativo, redução, positivo. Opa! Aqui não pode ser. Então, meus queridos e minhas queridas, ficamos com alternativas letra C e D. Agora, a gente vai ter que perceber o que? Dessas alternativas, qual vai dar um valor o quê? Maior do que 3,6 volts. Vamos embora? Para a letra C, temos o que? Eu vou chamar aqui cério e zinco de pilha 1, certo? Vamos chamar isso aqui de 1. Vamos lá, eu vou fazer o que? DDP vai ser o que? Potencial padrão de redução maior. Potencial padrão de redução maior menos o potencial padrão de redução menor. Não é isso? Então, aqui vai dar uma DDP de quanto? Uma diferença de potencial igual. Como é cério e zinco, temos mais 1,33, mais 1,33, menos. Quanto foi o zinco? Menos 0,76. Menos 0,76. Tá certo? Isso aqui vai dar igual. Vou fazer aqui. 1,33 somado com 0,76. 6 com 3, 9. 7 com 3, 10. Vai 1, 2. Não é isso? Então, dando um total de 2,09 volts. Vamos lá. 2. Vamos ter o quê? 2, vamos ter aqui, ó, crômio com níquel. Então, o crômio deu quanto? O crômio deu cério com crômio, não é isso? Agora, o crômio junto com níquel, 1,33, então vai ser, ó, DDP, crômio com níquel tá aqui, ó, crômio com níquel, certo? Então vai ser igual a 1,33, 1,33 é o maior, menos 0,25, que vai dar igual o quê? 1,33 mais 0,25. Então, 1,33 mais 0,25 vai dar 8,51. Então, 1,58 volts. Meus queridos, quando a gente soma o de cima aqui com o de baixo, 9 com 8, 17 vai 1, 5 e 1, 6, 3. 3,67 volts. Percebe que 3,67 volts é maior do que o 3,6. Essa é a resposta da questão. E aí eu vou deixar esse outro aqui, ó, para você testar, certo? Faça aí. Você vai ver que a letra D vai dar um potencial menor do que aquele exigido para a questão. Então, resposta correta, letra D. Então, não esquece. A associação de pilhas em série tem que ser positivo de um, né? O positivo de um com negativo do outro. Não pode ser positivo e positivo, nem negativo e negativo. E a outra coisa é o seguinte, em cada pilha, aquele que tiver o maior potencial padrão de redução se reduz, e é o cátodo, e a outra espécie vai ser o ânodo, que vai ser o polo negativo. Tudo bem? Vamos em frente para a próxima questão. Próxima questão diz assim, ó. A matéria-prima básica para a fabricação de calçados plásticos é a resina PVC. A seguir é apresentado o fluxograma de fabricação do PVC e sua fórmula química. Olha só, traz esse fluxograma que por aí vai.
PVC, aí você não sabe se vai ser uma questão de polímeros, de que vai ser, né? E aí ele diz, ó, para a produção do PVC, a obtenção do cloro é proveniente de que processo? Veja só, ele quer aqui, ó lá, ele quer aqui, ó, produção do cloro. Veja só, você tem uma fonte de água e sal e você tem a salmoura. A salmoura, você vai ter a produção aqui de soda cáustica, hidrogênio e cloro. Meus queridos, esse é aquele processozinho da eletrólise aquosa do cloreto de sódio. Percebe que na eletrólise aquosa do cloreto de sódio, NaCl e água, não é? Eu vou colocar assim, ó, H, água, eu vou colocar HOH. Quem é que vai ganhar? Percebe que quem ganha aqui, ó, vai ser o cloreto. A hidroxila perde para ânions, né? Ela vai perder para ânions não oxigenados, tudo bem? Ela ganha para ânions oxigenados e o fluoreto, né? E perde para os demais ânions não oxigenados. Então, na verdade, o gás cloro vai ser formado. E aqui, ó, quem é que vai ganhar? O hidrogênio ganha, ó. Vai formar gás hidrogênio. E aí vai formar o que também? O hidroxissódio. A eletrólise aquosa, pessoal. Resposta correta, letra B para essa questão. Questãozinha aí que caiu em prova do Enem. Vamos para a próxima? Próxima, questão 3, diz assim, ó. O boato de que lacres das latas de alumínio teriam um alto valor comercial levou muitas pessoas a juntar esse material na expectativa de ganhar dinheiro com sua venda. As empresas fabricantes de alumínio esclarecem que isso não passa de uma lenda urbana, pois ao retirar o anel da lata, dificulta-se a reciclagem do alumínio. Como a liga do qual é feito o anel contém um alto teor de magnésio, se ele não estiver junto com a lata, fica mais fácil ocorrer a oxidação do alumínio no forno. A tabela apresenta as semi-reações e os valores de potencial padrão de redução de alguns metais. Com base no texto na tabela, que metais poderiam entrar na composição do anel das latas com a mesma função do magnésio, ou seja, proteger o alumínio. Meus queridos, veja só, uma questão aqui, ó, de metal de sacrifício. Então, veja só, ele quer proteger o alumínio. Qual é o potencial do alumínio? O potencial do alumínio é menos 1,66. O magnésio já protege, não é não? O magnésio, de acordo com a questão, ele protege o alumínio. Por quê? Percebe que a espécie para proteger, ela tem que ter o menor potencial padrão de redução, certo? Da espécie que você quer proteger. O metal de sacrifício tem que ter o menor potencial padrão de redução. O metal de sacrifício tem que ter o menor potencial padrão de redução, amém? Então, o magnésio tem o menor potencial padrão de redução do alumínio e protege. Mas ele quer saber o seguinte, tirando o alumínio, qual metal poderia proteger também? Óbvio que vai ser quem? O lítio ou o potássio. Então, somente lítio e potássio, pois seus potenciais de redução são menores do que o do alumínio. Não esquece disso não, showzinho, que vai cair no Enem. É uma probabilidade muito grande de cair isso aqui no Enem. Então, o metal de sacrifício tem o menor potencial padrão de redução, tá certo? Vamos lá, vamos para o próximo. A revelação das chapas de raio-x gera uma solução que contém íons prata. Olha lá, tem íons prata, ou seja, Ag+. Para evitar a descarga desse metal no ambiente, a recuperação de prata metálica pode ser feita tratando eletroquimicamente essa solução com a espécie adequada. O quadro apresenta semi-reações de redução de alguns íons metálicos. Está aqui um quadro, certo? Semi-reações de redução de alguns íons metálicos. Das espécies apresentadas, dessas espécies aqui agora, dessas espécies apresentadas, tá? A adequada para essa recuperação. Veja só, você quer que a prata mais se transforme em quê? Em prata metálica, não é não? Ou seja, você quer que ela o quê? Saia de mais para zero, você quer que ela se reduza, não é não? Você quer que ocorra aqui a redução. Ou seja, alguém tem que oxidar, tem que se oxidar, certo? A outra espécie tem que o quê? Se oxidar. Ela tem que se oxidar, certo? Se ela tem que se oxidar, ela tem que ter um grande potencial padrão de quê? De oxidação. É melhor que ela tenha um grande potencial padrão de oxidação. Mas aí o PAC vai te fornecer de redução. Logo vai ser o quê? Menor potencial padrão de quê?
de redução. Você vai pegar uma espécie que se reduza. Tudo bem? Ou seja, você vem aqui e vê, ó, quem tem um potencial padrão de redução baixo. Aí você encontra, ó, o alumínio, você encontra o quê? O estanho, o zinco. E aí você vem, ou seja, não pode ser o quê? Não pode ser cobre e não pode ser platina, certo? Poderia ser o quê? Alumínio, estanho e zinco, certo? Poderia ser alumínio, estanho e zinco. Mas perceba o seguinte, aqui o alumínio está na forma catiônica, não pode ser, e o zinco está na forma catiônica, não pode ser. Por quê? Porque se ele estiver na forma catiônica, a única coisa que pode acontecer é o quê? É ele sair, por exemplo, de zinco 2+, para zinco 0. E se ele se reduzir, a prata se oxida. A gente não quer isso. Ou seja, a gente tem que colocar uma espécie metálica, ó, um metal aqui, não é uma espécie metálica, para aí sim o estanho 0, ele vai se oxidar, ele vai sair de estanho 0, ó, para estanho 2+, aí sim ele se oxida, forçando a prata aqui, sair de prata mais para prata 0. Então ele se oxida e a prata se reduz. Resposta da questão, letra D. Tudo bem? Ou seja, precisar de uma questãozinha dessa para recuperar íon metálico aqui, ó, para o íon se transformar em um metal, ele vai se reduzir. Você tem que pegar uma espécie que vá se oxidar. E para ela se oxidar, ela já não pode começar oxidada. Ela não pode começar já oxidada. Ela tem que começar o que? Neutra, para aí sim ela se oxidar. Tá claro? Resposta letra D da questão. E o próximo diz o seguinte, questãozinha muito bonita. Diz assim, ó, eletrolizando-se durante 5 minutos uma solução de sulfato cúprico com a corrente de 1,93 A, verificou-se que a massa de cobre metálico depositada no cátodo foi de 0,18 gramas. Em função dos valores apresentados acima, qual o rendimento do processo? Meus queridos, veja só como fazer uma questãozinha dessa. Começa assim, ó, pela equação aqui de redução, não é o cobre. O cobre ele vai sair de cobre 2+, absorvendo 2 elétrons, transformando em quê? Em cobre metálico. E aí você pega a proporção. Qual é a proporção aqui? A proporção é de 2 mols para o quê? Para 1 mol do cobre metálico. Mas veja só, 2 mols, né, equivale a quê? 2 que multiplica o quê? 96.500 coulomb, não é não? Vai depositar 1 mol de cobre. Quanto vale 1 mol de cobre? 1 mol do cobre vai valer aqui, ó, 63,5 gramas. Tá claro? Agora, isso é uma verdade química. Vamos para a questão. A questão disse que foi durante 5 minutos. Não é não? Esses 5 minutos você vai transformar para segundos. Então, ó, dá o quê? Dá um total de 5 multiplicado por 60, dá um total de 300 segundos. Não é verdade? Porque se 1 minuto tem 60 segundos, 5 minutos dá o quê? 300 segundos. Agora, a corrente de quanto? 1,93 ampere. Meus queridos, vejam só, kit, usa o kit, não é não? Usa aí, ó, o kit. Como é que é isso? A quantidade de carga vai ser igual à corrente 1,93, que multiplica o quê? A corrente que vai multiplicar o tempo, um total de 300 segundos. Então, 1,93 multiplicado por 300. Produto aqui de ampere vezes segundos vai dar em coulomb. Tá claro? Tudinho aqui. Você vai obter uma quantidade aqui em gramas. Essa quantidade X vai dar igual o quê? Vamos lá. 1,93, eu vou botar assim, ó, 193 vezes 10 elevado a menos 2. Concorda comigo? Multiplicado por 300, tá certo? Multiplicado por quanto? 63,5. Tá claro? Dividido por quanto? Dividido por 2, que multiplica 96500. Tudo bem? Eu vou cancelar esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0. Perceba o seguinte, perceba que, não sei se você percebeu, mas os 965 é 5 vezes maior do que 193. Então veja só, 193 dividido por ele mesmo dá 1. 965 dividido por 193 dá 5. Daí eu fico aqui, 2 vezes 5, 10.
10 sobre 10 a menos 3. Então isso aqui vai ser igual ao que, bebê? Isso aqui vai ser igual, ó, veja que interessante, x vai ser igual a 3, que multiplica 63,5, que multiplica 10 elevado a menos 3. Então você faz 3 vezes 63,5. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 3, 9, 1, 10, vai 1. 3 vezes 6, 18, 1, 19. Então temos aí, ó, 19,05. Então, quer dizer, 190,5 vezes 10 a menos 3, que vai dar igual o quê? 0,1905 gramas. Porque aqui, ó, o Coulomb vai cortar com Coulomb, então a resposta vai lá em gramas. E ele quer o quê? Em função dos valores apresentados acima, o rendimento do processo. Meus queridos, para o rendimento agora eu vou fazer o quê? Eu vou trazer para cá, ó. Vou trazer esse dado para cá, ó. Bora embora? Como é a história? Eu obteria o quê? 0,1905 gramas. Seria para rendimento de 100% do processo. Ele disse que foi obtido o quê? 0,18 gramas. Daqui rendimento X. Essa quantidade aqui vai dar igual a 18 dividido por 0,1905. Vamos encontrar 94,48 igual aproximadamente 94,5%. Resposta da questão, letra A. Perceba, meus queridos, que essa questão ela caiu na UERJ, né? Eu ainda não percebo assim, uma incidência grande de questões da parte quantitativa na eletroquímica, mas a gente sabe que o Enem ele vem mudando bastante. Aí, se cair, pelo menos você tem um norte para saber como fazer a questão, tá certo? Espero que você tenha gostado da aula, espero que tenha te ajudado, tá? Foi uma aula rápida, mas o processo aqui é um processo de revisão para você revisar os melhores momentos e chegar mais forte para a prova do Enem. Tudo bem? Tá chegando. Vamos lá, meu querido. Vamos lá, meus queridos. Vamos lá, minhas queridas. Muita força aí nesse processo, nesse finalzinho, né? É hora de você pegar as últimas dicas, fortalecer nos assuntos que mais caem para fazer uma excelente prova. Convida o teu colega, o teu amigo, a tua namorada, o teu namorado. Convida esses estudantes aí que vão fazer a prova do Enem para que ele participe da nossa revisão, para que, né, mais pessoas puderem ter um conteúdo de revisão de qualidade. Tudo bem? E não esqueça, você é show!